Dentre as classes gramaticais, a que mais aparece em prova é a classe dos pronomes. E dentre as questões de pronome, o que é muito cobrado é a questão da colocação pronominal. Então, na sua tela, você está vendo que hoje eu trouxe um pedido de Lourdes Trancoso de uma questão do IBAD que caiu numa prova de 2020, uma questão sobre colocação pronominal. Vamos lá? Utilizou-se a norma culta para a colocação pronominal. Eles escreveram promocional. Na verdade, não foram eles, não. É que a Lourdes mandou para mim a questão digitada e aí o corretor dela trocou. Como eu não digito, eu só copio e colo, é colocação pronominal. Então, vai lá. Então, utilizou-se a norma culta para a colocação pronominal em. Veja o que vocês vão marcar com o seu conhecimento prévio. Olha só, uma das coisas que eu falo, espero que você tenha parado, porque se você não deu uma pausa, não deu tempo nem de você ler as questões. É que colocação pronominal não deve ser feita de ouvido. Porque nem tudo que soa bem está certo e nem tudo que soa mal está errado. Então, olha a letra A. Quando se disse que ali encontra-se todo tipo de argumentação, o se está depois do verbo. E quando o pronome está depois do verbo, ele se chama ênclise. Então, a colocação chamada ênclise é aquela que tem um pronome depois do verbo. Né? E essa colocação de ênclise, ela é a colocação que é indicada pela norma culta. Então, na maioria das vezes, a ênclise é o aconselhamento que a língua portuguesa de Portugal faz. Na letra B, vejam a letra B, tendo arrependido se dá contra, nós temos o se depois do arrependido. É outra questão de ênclise. Mas, algumas vezes, o pronome ele fica em próclise. Não apareceu nem na letra A, nem na letra B. A próclise vai ser quando o pronome vier antes do verbo. O prefixo pró ou prefixo pré significa anterioridade. Isso aqui é a colocação mais comum no Brasil. Para a língua portuguesa brasileira, nós preferimos o uso da próclise. Soa melhor para a gente. Vai na tela e veja a letra C. Lá na letra C, perdoaria-me se eu pedisse desculpas. O me está depois do perdoaria, de novo é ênclise. Mas às vezes ainda tem uma coisa que se chama mesóclise. Nós estamos recordando o nome. É quando o pronome ele entra numa forma partida do verbo. Ou seja, quando o pronome ele fica no meio da forma verbal. Quebra-se a forma verbal e coloca-se o pronome no meio. Isso aqui é, hoje, considerado um arcaísmo. Arcaísmo vem de arcaico. Uma coisa arcaica é uma coisa velha, fora do propósito. Então, isso é em desuso. Na língua portuguesa do Brasil, não se coloca mesóclise. Consequentemente, não pense numa redação que você está fazendo bonito. Pense que quando você estiver usando uma mesóclise, você está querendo aparecer e não deve. Na tela, a letra D. Não os entregamos ainda. Esse os está antes do entregamos, consequentemente, isso é próclise, pelo que eu te falei. E a letra E, daqui ver-se-á todo o espetáculo. Ver-se-á, o se está quebrando a forma verá, é mesóclise. Só que ninguém perguntou o que é próclise, ênclise e mesóclise. Eu só identifiquei. Então vamos começar a facilitar as coisas. Eu te disse que no Brasil a gente usa mais a próclise.
Então, eu quero te dizer o seguinte, que a próclise, ela é sempre correta. Você vai sempre começar a olhar as questões pela utilização da próclise. Porque se o brasileiro usa a próclise, ela vai soar bem. Ela é sempre correta, exceto em duas situações. Então, só existe dois casos de colocação pronominal, próclise e o resto. Então, qual é a primeira situação? Né? Se o pronome iniciar oração. Então, quando o pronome inicia uma oração, aí nós temos uma próclise incorreta, até em função de uma coisa que você cresceu ouvindo, que a gente não pode começar a frase com o pronome. Então, por exemplo, me chamaram para depor. Na verdade, isso não soa mal para a gente. Porque, como eu te disse, nós brasileiros começamos sempre usando um verbo, um pronome antes de um verbo. Só que aqui está errado, porque o pronome começou a oração. Aqui teria que ser chamaram-me. Tá? Por exemplo, ele chegou nos cumprimentando. Ele chegou nos cumprimentando. Não está, para mim, soando mal. Mas quando eu falo que ele chegou nos cumprimentando, esse nos que está antes do cumprimentando está errado também. Ué, pessoal, mas você não falou que não pode começar a oração? Mas aqui tem uma vírgula. Olha só, isso é um verbo, o verbo chegar. Isso é um outro verbo, o verbo cumprimentar. Então, o número de verbos determina o número de orações. Essa vírgula que está aqui é uma vírgula que separa orações. Ou seja, depois da vírgula está começando uma oração. A gente acha que começo de oração é só aqui, ó. Esse é o começo do período inteiro. Aqui é outro período, que tem uma e duas orações. Então, se nós usamos, né, a próclise e o pronome não é a primeira palavra da frase, ele está correto. Vamos lá na tela? A única das 5 que tinha próclise era a letra D de dado. E você está observando que entre os entregamos está o os antes do verbo. O os é a primeira palavra da frase? Não. Então, para a Lourdes e para todos vocês, acertou a questão quem marcou a letra D de dado. É o que eu te falei. A regra principal é essa. Comece pela próclise. A próclise foi usada. Não é a primeira palavra da frase? Ok. Não é a primeira palavra da frase, significa que está correto. É o caso da letra D. Agora, tem um outro critério. A próclise também estará correta, exceto se o verbo inicial for um verbo que estiver no futuro. Então, por exemplo, né, eu não posso colocar te encontraremos depois. Você já sabe que não pode. E por que você já sabe que não pode? Porque eu não posso usar um pronome começando a oração. Beleza? Então, isso aqui está errado. Aí, se você faz isso, encontraremos-te depois. O que você fez? Você usou a ênclise, que eu te falei que normalmente é o que a norma culta da língua portuguesa de Portugal prevê. Só que está errado também. Ué, mas você não falou que era o correto? Sim. Só que verbo no futuro é o único caso, se tiver no início, que obriga a mesóclise. Então, ele obriga a mesóclise
o certo aqui seria dizer o quê? Encontrar-te-emos. Então, eu só vou usar mesóclise quando o verbo começar a frase for um verbo no futuro. Encontraremos. Se não for verbo no futuro, eu não posso começar com o pronome de próclise, mas eu posso usar a ênclise. Tá bom? Por exemplo, olha a letra A. Eu poderia dizer, ali se encontra, com o pronome antes. Na letra B, tendo me arrependido, com o pronome antes. Na letra C, perdoaria é futuro. A letra C tinha que ser perdoar-me-ia. Porque se é futuro começando, eu tenho que usar a mesóclise. A letra D é a resposta e a letra E daqui se verá. Agora, um detalhe. Eu te disse que a próclise é obrigatória. Aliás, a próclise é correta, desde que não seja verbo no futuro, começando. E desde que não seja o início. Por exemplo, quando eu falo assim, a produtora me convidou para o show. Ao dizer que a produtora me convidou para o show, isso aqui é próclise. Por que é uma próclise correta? Porque o me não está começando a oração. Se eu dissesse, a produtora convidou-me para o show, seria próclise? Não. Seria ênclise. Correto também. Por quê? Porque não é obrigatório neste caso. Por exemplo, quando eu falo assim, o pai o enviaria ao colégio. Esse o está antes do verbo, então é próclise. O o não começa a frase, então ele está correto. Enviaria é futuro. Aí você pensa assim, professor, entendi. Já que é futuro, eu tenho que colocar a mesóclise. Não. A mesóclise tem que evitar. Então, enviá-lo-ia não pode, não. Então, essa próclise aqui, ela predomina sobre a mesóclise. Então, vou repetir o que para mim é o ideal ou necessário nessa questão. Toda questão, põe lá na tela, que alguém te pedir para ver onde é que a norma culta foi usada, o que você vai fazer? Você vai circular os pronomes e começar pela próclise. Na tela, a única foi a letra D. Nós os entregamos. Se o os não começou, está certo. E ponto. Acabou. É porque tem caso de próclise, isso fica para um outro vídeo, que é obrigatório. Por exemplo, na letra A. Teria que ser ali se encontra, porque ali é um advérbio de lugar. Ali. Tem uma regra que diz que toda vez que tiver um advérbio, de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, qualquer um, advérbios atraem pronomes. Como é o caso da letra E. Vejam a letra E. Daqui se verá. Daqui significa deste lugar. Por isso que eu estou te dizendo, na hora de fazer uma redação, escreva a sua redação sempre usando próclise. Porque se não for a primeira palavra, está certa. O problema é a questão de múltipla escolha. Na letra B de bola, arrependido é um particípio do verbo arrepender. Isso vai ficar para um outro vídeo. Mas existe uma regra que diz que eu não posso colocar pronome depois de particípio. Tinha chamado, não, tinha me chamado. Estava, havia representado-nos, não, nos representado. Dica, você tem uma expressão com dois verbos? Olha lá, tendo, arrependido,
coloque sempre o pronome entre os dois. Você não vai errar nunca. A letra C, na tela, eu já te expliquei. Perdoaria, começa o verbo no futuro, então tem que ser mesóclise. Perdoar-me-ia. Então aí nós temos um caso geral, né, que a gente atendeu a solicitação da Lourdes. Agora, se você está estudando, se você quiser estudar um pouquinho mais para você aprender, eu estou com um curso é o curso que eu gravei, estou gravando ainda mais recentemente, no momento da gravação desse vídeo, que está aí na tela. Se você for lá no www.ricardoerce.com.br, você vai encontrar um concurso para o concurso da área da saúde da Prefeitura de Belo Horizonte. Mesmo que você, assim como a Lourdes, não seja daqui de Belo Horizonte, e mesmo que você não vá fazer esse concurso, pronome é um título de um dos módulos que nós temos. E isso é um assunto que cai sempre em prova. Então, se você quiser, fazendo o concurso da área da saúde ou não, estudar pronome, fica a dica. Tem outros temas, mas pronome, estou anunciando para vocês hoje, é o nosso tema, né, um dos temas iniciais, porque é o tema da questão de hoje. Então, acho que sempre é bom você aprender não só a colocação pronominal, mas outras cositas más. Então, vai lá e anote e conheça o nosso curso, www.ricardoerce.com.br.